Gente, boa noite. Deixa eu ver, o doutor Valdemir. Olá! Realmente me atrapalhando. Deu certo. Tá todo mundo ouvindo? Você está me ouvindo bem também? Tô bem, tô ouvindo bem. E Carol, aí? poxa, Oi. é um prazer aqui estar fazendo essa live contigo hoje, até porque é a primeira vez que eu faço com osteopata. Então, eu Oh, que coisa. gostaria, inclusive, que você aí se apresentasse a quem está nos assistindo e já Hum, dissesse o que é um osteopata, que muita gente não sabe. isso. Pois é, eu sou fisioterapeuta, né? E a osteopatia é uma área da fisioterapia, né? A gente faz uma formação de 4 anos e meio, mais ou menos, 5 anos, para trabalhar com a osteopatia. Eu não sei se o áudio tá bom, tá fazendo alguma zoada aí, doutor Valdemir. Eu estou lhe ouvindo bem. Tá ouvindo bem, pronto. Então, a gente faz essa formação em osteopatia e o que é, apesar de o nome, né, ser ósteo, osso e hipatia, doença, a osteopatia não trabalha só com dores na coluna, dor no osso, né? A osteopatia, ela tem alguns princípios e a gente trabalha o corpo como um todo. A gente fala que o paciente é um indivíduo, ele é completo, né? Então, todas as estruturas, os órgãos, o crânio, os músculos, os ligamentos, os ossos, então a parte emocional, o que é o ambiente desse paciente, como é que ele trabalha, né? O que é que ele passa no dia a dia dele. Então, isso tudo interfere no paciente. Então, quando o paciente vem com algum sintoma, né, quando o paciente chega com a doença, então, no caso dos pacientes que vêm com as queixas ginecológicas, que chega falando de endometriose, de uma cólica, né, falando das queixas relacionadas à menopausa, então a gente vai ver quais são os sintomas que esse paciente está sentindo, né? Para a gente avaliar no corpo dele o que não está funcionando bem, o que está em desequilíbrio, para a gente reajustar e permitir com que esse corpo entre em processo de autocura e se recupere. Então, a gente trata das vísceras, a gente trata né, das queixas ginecológicas, de gastrite, de cefaleias, labirintite, enfim, a gente trata o paciente como um todo. É uma das dores que realmente mais incomoda a paciente na ginecologia, é realmente não só a dor da menstruação, e principalmente se essa paciente tiver endometriose. Porque a endometriose causa dor muito forte, causa, às vezes, um desconforto tão grande que não permite que a paciente consiga nem trabalhar, inclusive Isso. no ato sexual, porque quando a endometriose é mais profunda, aqueles órgãos ligamentares ali que estão ligados ao útero formam uma aderência tal que incomoda até o ato sexual. Então, a gente tem na nossa área os tratamentos, é importante, que eu vou citar a seguir, mas onde é que você contribuiria no endometriose pélvica aí para uma paciente? É, a gente sabe que para a gente dar osteopatia, né, o que é que seria a endometriose? O útero, né, o tecido do endométrio, o tecido interno do útero, quando chega num período de reprodução, então ele Pode começa a explicar até aumentar. melhor aí, Carolina. O senhor A devia explicar. endometriose é o seguinte: o endométrio, que é a parte que forma a cavidade interna do útero, ele, quando sai dessa cavidade, ele está fora do útero, ou seja, no ovário, na trompa, na bexiga, no intestino, se chama-se endometriose. E quando esse tecido está no próprio útero, na parede do útero, se chama adenomiose. Então, a adenomiose é a endometriose no útero, e a endometriose mesmo é aquela fora do útero, como eu falei. Bexiga, ovário, trompa, etc. E geralmente exacerba muito no período menstrual por causa do pico hormonal, o pico de estrogênio que estimula essa endometriose. É por isso que quando você inibe a menstruação, a paciente geralmente cessa a dor dela. E atualmente, além dos medicamentos assim, de uso oral, que eu não gosto muito, que tem um metabolismo hepático e pode até intoxicar a paciente também, hoje, modernamente, se faz muito uso dos implantes hormonais. E desses implantes, especificamente a gestrinona, que essa inibe realmente o FSH, inibe o estrogênio, inibe a progesterona e faz com que essa paciente deixe de menstruar e não tenha dor, além de diminuir esses focos de endometriose. Então,
Esses efeitos colaterais, muitas vezes, são até benéficos, porque esse gestinona é o que se popularmente chama-se de chip da beleza. Por que é que se beneficia? A paciente ganha massa muscular, a paciente ganha disposição física, a paciente ganha mais energia e ganha principalmente libido. Então, o parceiro também fica muito feliz com isso aí. Ela também diminui massa, a gordura e ganha massa magra. É muito importante. E associado a isso, onde é que a osteopatia entra? Então, a osteopatia a gente vai trabalhar através de técnicas manuais, né? Então, a gente vai avaliar essas questões das aderências, né? Das cicatrizes que vão formando por conta dessa endometriose. Então, a gente tem algumas técnicas que tanto abdominal, né? Para trabalhar o movimento da víscera, para a gente devolver um movimento ao útero, para a gente melhorar a vascularização dessa região pélvica, né? E aí, para reestruturar e reequilibrar essa região pélvica e o corpo dessa paciente, e aí, consequentemente, acaba que alivia os sintomas. Então, a gente, com o auxílio, né, do hormônio, a gente melhorando a vascularização da pelve, o sangue chega de uma melhor forma na região. Então, consegue, através também dos hormônios, chegam mais adequadamente, né, para a região pélvica, e beneficiando as pacientes com alívio das dores. Então, a gente também tem algumas técnicas internas, em alguns casos, que a gente precisa fazer para liberar toda a parte das aderências, dos ligamentos, da região pélvica, da musculatura, de períneo, né, de toda aquela região. Além da gente trabalhar também a parte da coluna, de sacro, que é de onde sai toda a informação para aquelas vísceras, né? Que aí, através dos nervos de nociceptores, que são os nervos que vão receber a informação e mandar aquela informação para o cérebro de que aquilo ali está sendo agressivo para o corpo, então gera dor. Então, a gente, quando trabalha esses tecidos, a gente melhora a qualidade e a função dessa região. Então, consequentemente, alivia os sintomas das pacientes, né? E aí também nessa questão das pacientes com alteração do libido ou dor na relação sexual, né? Também tem esse benefício da osteopatia, porque às vezes, para dor na relação sexual, às vezes na penetração, de alterações na musculatura do períneo, né, de tensões mesmo, igual a gente tem tensão no músculo aqui do trapézio, ou aqueles pontos de tensão, quando a gente aperta, dói, a gente tem também na musculatura do períneo, e que precisa ser trabalhado, e aí, consequentemente, começa a aliviar os sintomas e as dores da mulher na hora da relação sexual, que também beneficia o parceiro. Sem dúvida. Agora, me diga uma coisa, e essas pacientes? Porque você pode ter a dor sexual na jovem, com vaginismo, né? A paciente não permite até a penetração e, na realidade, organicamente ela é normal, mas tem aquela dor na paciente pós-menopausa, onde ela tem um ressecamento vaginal, ela tem uma vagina não hidratada, ela tem um estrogênio baixo. Então, ela precisa melhorar todas essas funções e depois de você melhorar com estrogênio tudo, nessa dor no ato sexual, na paciente pós-menopausa, você melhora com osteopatia como? Então, da mesma forma, né, a gente vai trabalhar essa região, porque o sangue é vida. Então, normalmente, são pacientes que já passaram por cirurgias, né, de cesárea, ou são pacientes que já fizeram cirurgias de abdominoplastia, enfim, que geram cicatrizes na região pélvica e que vão interferir na densidade, na tensão dos movimentos das vísceras que estão nessa região, na pelve, né? Então, a gente também vai trabalhar melhorando a vascularização, os tecidos para aliviar a tensão, né, dessa região pélvica, trabalhar o sacro, que vai mandar a informação. Então, quando a gente também trabalha, a gente tem técnicas que a gente chama técnicas crânio-sacral, né, desse movimento para trabalhar o movimento de toda a dura mater, certo? Que vai também levar uma melhor informação, né, e uma comunicação. A gente sabe que os hormônios também, a gente tem um comando, né, de liberação pela hipófise que está no crânio. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar o crânio dessa paciente, o movimento do crânio, para que todas as estruturas da medula
e dos diafragmas, que a gente chama do tecido facial, que reveste o corpo desse paciente. Então, permita com que toda a função lá do sacro, da pelve, funcione melhor. Entende? Então, eu já tive alguns casos de pacientes com alteração de libido, com ressecamento, né? A gente também tem que lembrar de como é que essa mulher está se sentindo, né? Como é que essa mulher está, o lado emocional dela. Se ela está preocupada com outras coisas, que a gente sabe que isso interfere o libido também, né? Então, a gente se preocupa também com o meio ambiente dela, além da estrutura física. E o importante também da questão hormonal, porque quando a gente tem a alteração do hormônio, né, como o senhor falou... Questão hormonal, eu sempre digo o seguinte, paciente pós-menopausa, onde ela já começa a sentir ressecamento de vagina, ressecamento de pele, insônia, irritabilidade, alterações em apetite, alterações na libido. Essa paciente, independente de você dosar o estradiol, que é o hormônio feminino principal da mulher, e dosar o FSH, você já sabe clinicamente que essa paciente está com déficit hormonal, principalmente do estrogênio. Se ela tiver também uma alteração da libido, provavelmente também a testosterona biodisponível está alterada também. Por isso que eu acho importante, a paciente precisa deixar de ter medo de usar hormônio. Quem é contra o hormônio é porque não tem experiência com hormônio. E quando a gente fala aqui no hormônio pós-menopausa, a gente fala de um hormônio bioidêntico, ou seja, o estradiol e a testosterona, que a gente usa frequentemente como implante na pós-menopausa, eles são os mesmos hormônios produzidos pelo ovário da mulher, claro. Então, por se tratar de hormônio bioidêntico, ele não tem que fazer mal ao paciente, porque se ele fizesse mal, toda mulher teria que retirar os ovários, que são os hormônios produzidos por ele mesmo. Independente quando ela usa, por exemplo, ela tem um hormônio tipo anticoncepcional, é um hormônio sintético, não é um hormônio bioidêntico, causa alterações, outras causa alterações na coagulação, causa alterações na libido, altera muito, sobe o SHBG, a paciente a libido cai mais ainda. Então, é muito importante toda paciente ser avaliada clinicamente e laboratorialmente e você detecta o que ela tem e tratar. Eu digo isso porque, para mim, é uma grande alegria saber que essas pacientes que passaram a usar hormônios, elas se dizem outra mulher. Às vezes eu pergunto assim, como é que foi a sua melhora? 50%, principalmente com o uso dos implantes. Elas chegam a dizer assim, doutor, melhorei 1000%. Então, é uma coisa extraordinária. Eu acho que cortou um pouquinho. Doutor Valdemir, cortou um pouco. Acontecendo com ela, por causa da falta de hormônio, mas se ela for ao ginecologista, fizer todos os questionamentos dela e ter um esclarecimento que esses hormônios não vão prejudicá-la, com certeza ela vai fazer uso. Até porque você pode dizer para ela, vamos fazer o seguinte, você vai usar um período de 3 meses. Se você realmente se sentir bem, você vai continuar usando. Agora, evidentemente, independente se é hormônio bioidêntico ou não, toda mulher, naturalmente, principalmente pós-menopausa, ela tem que fazer sua mamografia anual, sua ultrassonografia de mama, sua ultrassonografia vaginal, a dosagem hormonais, enfim, o exame ginecológico completo. Então, eu acho que você disse muito bem. Quando você tem uma paciente que tem dor e que você não quer tratar unicamente com o ginecologista, foi muito bom saber disso, que a associação com o osteopata é muito interessante, porque, na minha opinião, até de médico mesmo, eu acho que o leigo mais ainda, a gente pensava osso e ligava logo o osteopata a tratamento de dor na coluna, dor no quadril, dor muscular, e eu estou vendo que a esfera é maior, quer dizer, que o atendimento pega uma área grande, né? Isso. Na verdade, o que é importante é o atendimento interdisciplinar, né? Então, a gente tem essas pacientes com cólica, né? Aquelas tensões pré-menstruais. A gente sabe da importância do paciente fazer atividade física, o paciente ter uma boa alimentação. A alimentação é fundamental para essas pacientes também, né? Então, o acompanhamento do ginecologista. Então, o acompanhamento da osteopatia também. Então, teve uma pessoa que perguntou, acho que a Verônica perguntou sobre o que fazer com as aderências. Então, a gente tem técnicas manipulativas, né, que a gente vai liberar esses tecidos, essas aderências,
né? E aí a gente vai avaliar onde que está essa aderência. Então, se é uma paciente que tem uma prisão de ventre, por exemplo, né? E aí a gente vai avaliar se uma aderência está relacionada ao intestino, se está relacionada a algum outro órgão na pelve. Então, são as pacientes que têm problemas com cólica, né? Com o fluxo menstrual, né? Que está alterado. Então, a gente vai ver por que isso, ver como é que está a aderência desse útero, para ver como é que está a bexiga. Então, casos de pacientes com incontinência urinária. Eu já tive paciente... Eu acho muito Oi? importante, quando você fala aí na aderência pélvica, porque muitas vezes o paciente diz, eu fiz uma ultrassonografia e foi normal. A aderência não vai mostrar na ultrassonografia. Não vai Isso. mostrar, muitas vezes, também numa ressonância. O exame preciso para detectar uma aderência pélvica é a videolaparoscopia. É aquela que Isso. introduz a ótica no umbigo da paciente, visualiza tudo. Aliás, esse é o exame perfeito para diagnosticar não só aderência, como endometriose pélvica. Quer dizer, a videolaparoscopia é um exame que você exclui todos os outros. Fazendo a laparoscopia, você define exatamente o que o paciente tem. E outra coisa que você chamou a atenção, que eu achei muito importante, é sobre o intestino. O intestino é considerado o segundo cérebro do ser humano. Então, Isso. primeiro a cabeça, depois o intestino. Então, todos nós, quando atendemos um paciente, deveríamos questionar primeiramente como está o intestino dela, se ela tem constipação, se ela tem diarreia, se ela tem dor na evacuação, se ela tem tenesmo, ou seja, aquela dor, aquela contratura abdominal que incomoda frequentemente. Isso pode ser endometriose, isso pode ser uma disbiose. A paciente tem que tratar do mesmo jeito que trata uma flora vaginal, trata também uma flora intestinal. Então, uma paciente com intestino regular, funcionando bem, que psicologicamente ela esteja bem, que não esteja... Eu sei que é difícil dizer assim, no dia a dia da gente não tem tensões, não tem estresse, não é? É Mas verdade. tentar, pelo menos, amenizar isso aí, dar um diagnóstico adequado e tratar essa paciente adequadamente. Então, é muito importante a anamnese da paciente. Isso. Ô, doutor, e a questão das cólicas das pacientes? Normalmente eu recebo muita paciente adolescente, né, e pacientes jovens que relatam muito a questão de cólica. Então, como é que seria? A paciente jovem é a que mais tem endometriose. Ela tem um funcionamento normal, às vezes ela tem útero retrovertido, e a teoria mais provável, existe várias, 4 ou 5 aí, mas a mais provável é do refluxo da menstruação. A menstruação, ela volta pela trompa e cai na cavidade abdominal, contamina aqueles órgãos e é estimulada com estrogênio, levando à dor da endometriose. Hoje eu diria a você com 100% de certeza que as pacientes que têm endometriose e que fazem uso do implante de gestrinona, que é o chip da beleza, chamado aí, mas a gente não pode tratar como chip da beleza, porque, consequentemente, ela descobre que depois trata a endometriose, mas ela diminui a gordura corporal, diminui a celulite, aumenta a libido, aumenta a disposição física. Então, essa paciente melhora como um todo, ela acha que aquilo é mágico. Mas, na realidade, tem que ser. O implante tem duração de 1 ano, regride totalmente naquele período da endometriose, a dor volta a ser zero, a paciente não tem dor durante o ano com o uso da gestrinona, além de melhorar toda a performance dela. Então, essa história do paciente com endometriose, dizer, não, tem que ficar com isso mesmo, tem que tomar um remedinho só para dor. Não, tem tratamento, ela melhora, e se ela fizer esse uso anualmente, tirou um implante, coloca outro implante, no outro ano, tira aquele implante, coloca outro, ela vai passar o tempo todo sem ter endometriose. Então, isso é muito importante saber disso. Inclusive, eu tive uma paciente, ela era bem jovem, tinha 20 anos, e ela já estava querendo fazer uma esterectomia, porque ela não aguentava mais de dor da endometriose, né? E aí eu lembro uma vez que ela falou, Carol, eu sei que eu não vou ter filho mesmo, que eu não vou poder ter filho nunca, e eu vou tirar porque eu já não aguento mais. E aí a gente fez o tratamento com a osteopatia e ela fez acompanhamento com a acupuntura também, que é extremamente importante, eu acho, para, como eu disse, são técnicas e são tratamentos que se complementam, né? E aí ela teve uma boa resposta no tratamento, inclusive engravidou, porque ela achava que não ia poder engravidar, namorava e engravidou, e assim, ficou super feliz e melhorou muito.
depois da gravidez, porque eles falam, tem gente que fala que depois da gravidez melhora também, não é, doutor? Tem alguma relação com o hormônio? Sem dúvida, com a gravidez, que ela não menstrua durante a gravidez, a paciente não tem aquela dor da endometriose. Ela poderá até voltar depois do parto, mas enquanto ela estiver grávida e normalmente amamentando também, porque ela geralmente não está menstruando, porque a pressão está alta, essa paciente se sente muito bem. Então, você disse muito bem, você partir para uma paciente e dizer assim, vamos fazer a retirada do útero, eu acho que isso aí é a última escala. É quando o paciente Isso. tem 3 filhos, já passou dos 45 anos, e realmente ela pode ter associado a isso um útero miomatoso, uma adenomiose, uma hiperplasia do endométrio, um aumento exagerado do endométrio. Então, essa paciente pode até ser esterectomizada, ou seja, retirada do útero dela. Mas, normalmente, tem várias alternativas, e hoje, Para o principalmente, tratamento. onde ela fica muito bem. Isso. E nos casos das pacientes da menopausa, né? Também esses implantes hormonais, porque a gente trabalha muito essas aderências e a terapia crânio-sacral para melhorar a função dessa região, né? Mas aí também seria porque tem uma alteração da produção realmente do hormônio. Boa pergunta sua. Eu normalmente costumo trabalhar com 3 implantes. A gestrinona, que é principalmente para tratar a endometriose, a dor pélvica, tratar, diminuir miomas, melhorar a libido, melhorar a performance, por isso que se chama ciclo da beleza. E na pós-menopausa, a paciente, quando ela já tem praticamente a falência ovariana e não produz mais estrogênio, não produz mais também a testosterona, essas pacientes, os 2 implantes que a gente usa com frequência nela é o estradiol, que é o hormônio bioidêntico, ou seja, idêntico àquele produzido pela mulher, e a testosterona, que também é o hormônio bioidêntico, também produzido pela mulher. Então, quando você associa esses 2 hormônios, o estrogênio, ou seja, o estradiol, e a testosterona da mulher pós-menopausa, ela vai melhorar libido, performance, memória, sono, qualidade de sono volta, ela passa a não ter mais sudorese, passa a não ter mais aquelas ondas de calor, ela passa realmente a dormir bem, ela melhora o estímulo dela com o parceiro, ela passa a não ter mais dor sexual, porque a vaginite atrófica, por falta de lubrificação vaginal pela deficiência do estradiol, então ela vai melhorar tudo isso. Então, essas pacientes que fazem uso do implante também têm duração de 1 ano. Então, evita aquela coisa de estar usando um cremezinho que muitas vezes nem absorve direito, ou comprimido, que o comprimido é sintético, então ele não é bioidêntico e tem a passagem hepática. Então, os implantes têm indicação fantástica, tanto na pós-menopausa como durante a menacme, ou seja, no período que a mulher menstrua regularmente. Por isso que muitas vezes a gente chama de modulação hormonal. A paciente pode usar a jovem a gestrinona para endometriose, pode associar um pouco de estrogênio para ela não ficar totalmente desnivelada no nível estradiol. Na pós-menopausa, você pode chegar a usar os 3. Você pode usar o estradiol, pode usar a testosterona e pode usar um pouco de gestrinona, 2 beta e gestrinona, para estimular mais ainda essa testosterona e ela melhorar no todo dela. Isso. Tem uma pessoa que tem Josiane que está perguntando em questão a TPM, que ela tem uma TPM horrorosa e que fica com as mamas bem doloridas, né? Então, assim, eu costumo dizer que TPM, dor de cabeça, cólica, não é normal. Isso é comum, né? É comum as mulheres. Esse mesmo implante que eu falei da menacme, que é quando tem essas dores aí, que é a gestrinona, ela melhora a TPM, ela melhora a dismenorreia, ou seja, a dor na fase pré-menstrual, ela melhora a enxaqueca, principalmente a enxaqueca pelo lado hormonal, pela fase menstrual, ela melhora a libido, ela melhora o estado, ela se sente tão bem que ela chega assim dizendo para a gente, eu sou outra mulher. Ela pratica mais exercício, ela se sente mais livre, ela trabalha melhor, o estresse dela, se você dosar o cortisol dessa paciente antes, com dor, vai estar muito alto. Quando ela está estabilizada, está bem, esse cortisol já baixou, essa paciente vai estar bem mais normalizada e satisfeita, né? Na osteopatia, a gente costuma também avaliar
Josiane, tanto a questão pélvica, né, tanto de movimento da região pélvica, dos ossos pélvicos, da coluna. Então, essa parte crânio-sacral, né, da relação do sacro com o crânio, com as membranas cranianas que acabam gerando, né, uma alteração também, gera dor de cabeça, né, nesse período menstrual, geram todas essas disfunções do corpo. Então, a gente costuma também avaliar e ver o que é que está em desequilíbrio no corpo e corrige a disfunção e permite com que o seu corpo funcione de uma forma melhor. Porque quando o corpo apresenta uma dor, ela apresenta uma alteração, né, um sintoma, ele significa que ele entrou em desequilíbrio, que ele está perdendo a capacidade dele de autocura. Então, é onde a gente vai atuar, vai ver o que é que está desequilibrado no corpo dele, para a gente reajustar e fazer com que esse corpo entre em um processo de autocura, que ele alivie esses sintomas ou que esses sintomas desapareçam, né? Mas não é normal. A mulher, a gente acha que é normal, né, ter cólica, ter dor de cabeça, ter o peito ficar inchado, doendo, reter líquido nesse período, mas não é. O corpo da gente foi feito para não funcionar dessa forma, né, doutor? Então, se tem esses sintomas, alguma coisa está errada. Que muita gente gostaria de fazer para você. Quais os melhores resultados? Em que patologia, em que doença você tem melhor resultado com a osteopatia? É na dor muscular, na dor óssea, a que você tem, que faz mais frequentemente? É bem variado. Eu trato pacientes, para mim chega uma variedade muito grande de pacientes no consultório, né? Então, pacientes inicialmente pensam muito que é a dor na coluna, e quando chega lá, começam a observar e ver que a dor da coluna tinha uma relação com o intestino, ou que a labirintite tinha uma relação com a alteração do crânio, e que com a sessão da osteopatia, né, junto com as técnicas, às vezes para uma alteração de labirinto, melhora em uma sessão. Tem os pacientes com endometriose, tem um paciente que chega com a dor na lombar, e que quando a gente avaliou, e eu conversei, expliquei o que era, e ela me falou, Carol, eu tenho uma alteração da libido, tô tendo ressecamento. Então, quando a gente trata e melhora, e aí ela me falou, eu tô percebendo que minha lubrificação tá melhor, né? Eu disse, então vamos testar, experimenta, veja lá com seu marido para ver como é que alterou isso. Porque às vezes o paciente chega com a dor no joelho, pode ser uma alteração de uma víscera pélvica, por conta dos nervos que vão comandar o joelho, eles passam na região pélvica. Então, se a gente tem uma aderência de um útero, de uma bexiga, de um ligamento que sustenta as vísceras dentro dessa pelve, então a gente pode repercutir, gerar uma dor no joelho. Do mesmo jeito que às vezes tem paciente que tem endometriose, que o tecido endometrial pode estar lá perto da região do nervo ciático, e às vezes a paciente tem uma dor ciática por conta de uma endometriose, daquele tecido que está ali inflamando e que está irritando aquele nervo. E não é uma dor ciática por conta de uma hérnia de disco, né? Ou então é um paciente que vem com a dor ciática e que, quando a gente chega, mas não é o nervo ciático, é uma outra alteração. Então, às vezes é um glúteo, é o piriforme que está lá comprimido. É um paciente que passa o dia todinho sentada numa cadeira, né, que está ali estirando o piriforme, que está gerando uma compressão no ciático e vai gerar uma dor. Então, assim, chegam pacientes grávidas, né, que normalmente, durante a gravidez, tem muita alteração, tanto hormonal como de estrutura do corpo, né, dessas pacientes. Ela muda toda a estrutura para poder receber aquele bebê, né? Então, tem tantas alterações emocionais, mas tem as alterações estruturais também. Então, a osteopatia tem uma grande resposta em pacientes, em gestantes, né? Eu costumo falar também que às vezes até antes de você querer engravidar, seria importante procurar um osteopata para ver como é que está essa pelve, para ver como é que estão as aderências nessa região. Porque assim, pode surgir aderência por conta da endometriose, mas pode surgir aderência por qualquer outra coisa. Uma infecção urinária que você teve há um tempo e gerou aquela alteração ali no movimento das vísceras dentro do tronco, né? Que aí vão interferir. Então, se você vai engravidar, procurar um osteopata para reequilibrar aquelas estruturas, para que aquele corpo funcione de uma forma melhor, então vai engravidar.
o bebê vai começar a crescer sem pressão de alteração dentro daquela pelve. Que a gente vê muitos pacientes, bebês, quando nascem, né, com aquela cabecinha torta da plagiocefalia. Às vezes vem de alteração de pressão dentro da pelve da mãe. Então, acaba repercutindo nos ossinhos do crânio do bebê, e quando o bebê nasce, né, nasce com a cabeça torta. Hoje em dia, tem aumentado a procura também no tratamento dessas alterações, dessas assimetrias do bebê. Né? Então, desde que o bebê nasce, a gente já pode também atender. Porque antigamente falava, não, muda a posição, vira para o outro lado que vai corrigir. E a gente sabe que a gente trabalha com osteopatia, a gente sabe que às vezes não é só isso. Às vezes a gente precisa realmente fazer algumas manipulações no crânio, que é completamente indolor, são técnicas muito sutis, mas que a gente precisa retirar aquelas tensões do crânio do bebê para que ele melhore tanto a assimetria, né, esteticamente, mas como também as alterações de refluxo, de torcicolo congênito, de cólica em bebê. Então, assim, tem uma série de tratamentos que a gente pode fazer, né, no paciente. Então, eu não tenho Então, você um não tem grupo idade, específico. o paciente pode. O osteopata pode tratar da criança, do adolescente, do adulto, né? Ao idoso, do recém-nascido ao idoso, gestante e tudo. Tem algumas técnicas, óbvio, que são contraindicadas, né? Então, assim, a osteopatia as pessoas estão acostumadas a ver que é estralar pescoço e coluna. E a osteopatia não é isso. Eu fico meio revoltada quando eu vejo essas publicações, porque a osteopatia não é isso. Estralar um pescoço chama a atenção. Mas não é isso. A gente precisa avaliar se aquela técnica é indicada para o paciente. A gente precisa avaliar se aquele paciente precisa realmente daquilo. E se é seguro fazer aquela técnica nele. Né? Então, não é simplesmente vai estalar meu pescoço. Tem um risco para aquela técnica. Então, tem outras técnicas que a gente pode fazer que vão ter o mesmo resultado ou melhores do que aquela de estralar o pescoço, a coluna, enfim. Então, realmente, a osteopatia trata o paciente como um todo. Tudo técnica manual. A gente tem técnicas suaves, tem algumas técnicas um pouco mais fortes, que a gente precisa mobilizar realmente uma articulação, mas normalmente são técnicas mais suaves e que a gente trata o paciente como um todo. E você não adianta o paciente tentar lhe enganar. Você percebe se ele está tenso ou não, se a musculatura está travada, né? Se Isso. pensar, você percebe examinando aqueles determinados pontos, vê exatamente se a paciente é tensa ou não, né? Isso, né? E assim, tem coisas que a gente só de olhar, de tocar, porque a gente sente essa alteração no toque, né? A gente vai sentir a densidade do pescoço. Então, você é uma paciente que está com alteração, né, de pescoço, então a gente vai, quando a gente toca, que vai examinar, né? Então, às vezes a gente observa, a gente toca, a gente tem testes específicos para saber qual o sistema, o que é que está em disfunção, que está causando aquelas dores, aquelas alterações. Porque por a gente ser uma coisa só, o corpo é uma unidade. Ele é todo interligado. O corpo da gente ele é todo interligado, dos pés à cabeça. Então, tudo no corpo da gente, ele se relaciona diretamente ou indiretamente. Então, às vezes, a gente tem uma alteração na pelve, uma alteração ginecológica, que a disfunção pode estar em base de crânio, pode estar na coluna, pode estar em alguma outra víscera que está gerando e repercutindo a tensão lá para as vísceras pélvicas e está gerando aqueles sintomas. Então, na osteopatia, a gente avalia realmente isso. Às vezes, eu estou atendendo um paciente que chega com uma dor no ombro, eu estou mexendo no tórax, no pulmão, e ele fica olhando para mim, mas a dor é aqui no ombro. Então, eu vou explicar por que que está doendo no ombro, mas a causa não está ali. A dor reflexa, né? É uma coisa interessante, né? Isso, e a relação, né, das estruturas do corpo. Esse negócio de dor é tão interessante. Posso contar rapidamente um caso. Faz alguns anos, eu estava na praia e a paciente liga para mim, estava bem, e de repente ela disse, eu estou com falta de ar. Eu digo, você é asmática? Não, mas estou com uma falta de ar rápida e uma dor no ombro, né? Então, a gente, pela experiência, por exemplo, eu fiz cirurgia geral antes de ginecologia também, então imaginei essa paciente, foi ver logo na cabeça, atrasou sua menstruação, ela disse atrasou uns 3 ou 4 dias. Essa paciente, eu imaginei logo, ela engravidou
provavelmente foi uma gravidez tubária e rompeu o sangue na cavidade abdominal e irritou o diafragma e dá esse dor escapular, que é o sinal do Lafon. Então, pela minha experiência de cirurgia geral, eu disse, vá direto para o hospital, eu não quero nem ultrassom, quero um hematócrito e hemoglobina para ver a que nível estava o sangramento dela. Não deu outra. Chego lá e uma hora foi direto na sala, uma laparoscopia e graças a Deus saiu tudo bem. Mas vem imaginar, se a gente ou faltasse aí uma experiência, alguma coisa, e você chega dizendo que está com dor no ombro, eu podia dizer, não, é dor muscular, tome um Dorflex, um Bioflex. É por isso que é importante a anamnese. Aí eu perguntei logo se essa paciente estava com menstruação atrasada, até porque eu sou ginecologista, aí pensei na equipe top e dito feito, e graças a Deus saiu tudo bem. Então essa história de a dor é aqui e a doença é aqui mesmo, não, é como você disse, a endometriose mesmo, ela não é só pélvica, ela está em todos os órgãos, pode acometer qualquer órgão. Olha, existe uma endometriose até muito frequente, as mulheres que são cesariadas, sabem disso, algumas que apresentam uma tumoração bastante dolorosa no abdômen, mais ou menos superficial, aquilo se chama endometrioma. É um tumor de endometriose, de células do endométrio, entendeu? E aí estipou, tirou, está curado. Mas normalmente acontece porque durante a cesariana, a manipulação daquele sangue proveniente também da cavidade endometrial contaminou ali o subcutâneo e depois, com o estímulo hormonal, foi crescendo e formou aquele tumor chamado endometrioma. Então, o importante disso é você saber diagnosticar a paciente, porque tratar com dor, você vê o seguinte, se você analisar a maioria dos medicamentos, até mesmo lá nos Estados Unidos, mostrando que a grande maioria trata sintomas, 90% de sintomas, não trata a causa da doença. Então, é muito fácil. Está com dor, paciente dor, mas tem que descobrir aquela causa da dor. Então, Isso. se essa dor persiste, principalmente é uma dor crônica, vamos encaminhar para o osteopata. Exatamente. A gente é muito da dor aguda, né? A não ser E essa dor com endometriose, mas da dor crônica, que persiste, que a gente procura uma causa, faz uma ressonância, não achou nada, ultrassom, um raio-x, não viu nada. Então, de repente, vamos ver a especialista em osteopatia. isso, exatamente. Porque, assim, a osteopatia, eu costumo dizer que ela vai tratar a causa. Às vezes o paciente sai do consultório, né, chegou com a dor, vamos dizer, no ombro. E aí eu nem chego a tocar no ombro, trato outra região e digo, ó, a causa não está aqui no ombro, né? Está aqui em outro. Vamos ver como é que vai funcionar depois das manipulações. A gente normalmente dá um intervalo de uma sessão para outra, para realmente o corpo entrar nesse processo de autocura, né? Para ele se ajustar. Porque assim, não é a osteopatia que cura, não é a osteopatia que vai resolver. Ela vai permitir com que o corpo ele se regule, ele se reequilibre. E aí, quando ele funciona, né, ele volta a funcionar de uma forma mais equilibrada. Então, consequentemente, acaba que aliviam os sintomas e as dores. Então, eu acho assim, é muito importante um tratamento interdisciplinar, né? É muito importante a gente ver, pedir uma avaliação do médico, a gente avaliar exames, a gente ver como é que está a alimentação dessa paciente, porque interfere muito no corpo, né? Se é uma atividade física, o corpo da gente foi feito para ter movimento. Então, antigamente, você tem uma dor na coluna, fica parado. Tem uma hérnia de disco, fica parado, não faz exercício. Mas hoje em dia a gente sabe que é o contrário, o corpo da gente precisa de movimento. E as disfunções osteopáticas, né, que a gente observa é exatamente a falta de movimento na estrutura, seja no órgão, no ligamento, no crânio, então no músculo, na articulação, sabe? Então a gente avalia realmente isso tudo. Eu acho, até por isso que eu digo, é tão interessante isso. Eu estou convivendo mais recentemente com osteopatia e estou vendo que é uma coisa fantástica. E acredito até que vocês precisam divulgar melhor entre os profissionais da área médica, porque muita gente talvez não encaminhe, porque não sabe dessa experiência do osteopata. Você veja, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é osso, é músculo, né? Quando é uma gama de coisas. Eu acho que vocês deviam fazer uma divulgação muito grande na área médica, porque vocês estão sendo muito importantes na melhora da dor dos pacientes, principalmente aquelas dores crônicas, ligadas ao estresse, ligadas àquela contratura frequente ali, ligadas a alterações intestinais. Então, eu acho que vê o paciente como um todo, né?
Isso, isso. Ô, doutor, e sobre esses implantes, como é que é o implante? É aquele que coloca no braço? Não, Porque veja, eu já aquele vi um que coloca no braço. o Planon é usado como anticoncepcional só. E é sintético, não tem nada a ver. Esses implantes que a gente faz uso dele, eu uso praticamente, eu adotei 3 implantes. A gestrinona, que é o chip da beleza, né? Que a gente usa para endometriose, para dor pélvica, para melhorar a libido, para melhorar a massa muscular, para melhorar a disposição, todo. A performance do paciente se vai melhorar com a gestrinona e, na grande maioria das vezes, é usada nesse período da menacme, quer dizer, no período que ela inicia a menstruação e termina a menstruação, que chega a menopausa. Na pós-menopausa, mais frequentemente, eu uso o estradiol, que vai melhorar o que também? A própria libido também melhora, mas melhora muito a pele, melhora o cabelo, melhora o humor, melhora o ressecamento de pele, o ressecamento de vagina, aquela onda de calor, a sudorese, o nervosismo da paciente pela deficiência hormonal que ela tem. Aí, geralmente, eu pego essas pacientes e digo, você está com todos esses sintomas, vamos fazer uso dos implantes de estradiol. Como é que está a sua libido? Sua libido está um pouco baixa, vamos acrescentar testosterona, que é a indicação específica para melhorar a libido, ganho de massa muscular, a performance de modo geral. Então, essas pacientes que você associa, de acordo com o peso, é que você vai saber a quantidade de estradiol que você vai usar e a quantidade de testosterona que você vai usar. Essas pacientes têm uma melhora fantástica, fantástica, não tem como comparar com outro medicamento. Eu, depois de que conheci os implantes, eu sou fã deles. Eu sou fã deles, até porque é o feedback. Não é eu ser fã do implante que quero aplicar e gosto de aplicar, não. É porque a resposta dos pacientes é uma felicidade plena. Elas já ligam para a gente com 2 meses de uso para dizer que já é outra mulher. E o implante a gente coloca durante quanto tempo? Sim, a duração dele é de 1 ano. Esses implantes não são biodegradáveis, ou seja, eles não são absorvidos pelo corpo. Você coloca, geralmente é implantado com anestesia local, no próprio consultório, na região glútea da paciente, não tem que dar ponto, um orifício só você vai ter colocando os implantes, geralmente a média é 6, 7, 8 implantes, que é a associação desses aí, e a paciente já sai do consultório tranquila, até se quisesse para ir trabalhar. Mas bem, não tem que ter a ponto, não tem que fazer nada, não fica cicatriz nenhuma, ela apenas tem que saber que vai se retirar ele daqui a 1 ano. Evidentemente, se ela não procurar para retirar, ela não vai se prejudicar, não, porque aquilo é um material de silicone, é o mesmo material que se usa, por exemplo, na mama, na próxima mamária. Então, essa paciente pode ficar com aquilo ali, não tem nenhum problema, nenhum efeito colateral. Apenas o implante já foi absorvido, que ele tem para duração de 1 ano, onde ele é liberado milimetricamente, diariamente, aquela quantidade X, a quantidade é idêntica durante todo o ano, por isso que a paciente não tem muito transtorno, enquanto com os implantes biodegradáveis, ela pode ter uma descarga maior de hormônio e dar um problema maior, uma sintomatologia bem mais desagradável. Então, sou fã dos implantes não absorvíveis e, além do mais, tem uma duração de 1 ano, o outro só tem de 6 meses. Então, Sim, o paciente entendi. é muito bom. O uso do implante veio para ficar. Se você ter uma ideia, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, o que mais se faz é colocar implantes hormonais, certo? Aqui veio há menos tempo, até porque eu costumo fazer as coisas depois de ver em várias regiões como estão os resultados. Se as pacientes estão tendo boa resposta, se tem poucos efeitos colaterais. Quando eu vejo que eu só vou beneficiar a paciente e não vou prejudicá-la em nada, aí eu absorvi isso aí também e passei a fazer implantes há mais de 1 ano. Certo. Perguntaram aqui se a osteopatia quem faz é o fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que tem a formação em osteopatia. Eu acho que foi Verônica. Ele precisa ter a formação em osteopatia. Então, a gente faz o curso de fisioterapia e aí depois a gente faz a formação de osteopatia, que é uma média de 4 anos e meio a 5 anos. Né? Depois a gente passa por algumas provas para saber se você é apto e aí você recebe o título de osteopata. E perguntaram também se a osteopatia
é a mesma coisa de quiropraxia. Não, a quiropraxia eu não conheço muito bem, eu sei que tem algumas técnicas manipulativas, até onde uma vez me explicaram, eram técnicas mais diretas, né? Então, eles têm mais técnicas articulares realmente, técnicas de essas famosas estraladas, mas a osteopatia não. A gente tem algumas técnicas de manipulação, né, articular, essas estraladas da coluna, mas a gente tem toda uma série de outras técnicas e tem eu acho, uma filosofia diferente também, um porquê da gente fazer aquela manipulação ou não, da gente tratar realmente aquela região ou não, entende? Então, a gente trabalha muito baseado em anatomia, a fisiologia, né? Como que é a função do corpo, como é que cada estrutura do seu corpo funciona e para que ela existe ali no corpo. Se está ali no corpo da gente, ele funciona para alguma coisa, né? Ele tem alguma função. Então, e a mecânica, né? O movimento, de que todas as estruturas do corpo da gente, eles têm um movimento. Então, a fisioterapia, a osteopatia, ela vai trabalhar nisso. E aí a gente sai relacionando e sai juntando para ver a disfunção, o sintoma do paciente, a disfunção, se já teve algum trauma, se já teve cirurgia, com a medicação, e tudo a gente vai correlacionando para chegar na causa, no local, para tratar ali e devolver a capacidade do corpo de se reequilibrar. Então, a osteopatia é diferente da quiropraxia. Entendi. Tem uma paciente aqui, a Rosário Maciel, fazendo uma pergunta se o implante é retirado anualmente e trocado anualmente, sem dúvida. Ela tem que se lembrar o seguinte, que quem usa creme, usa diariamente, e isso sim é um problema seríssimo. Todo dia tem que se lembrar de passar o creme pode não ter absorção, o creme não é bioidêntico. Então, e a praticidade, você botar uma vez por ano e recolocar a cada ano, né? É muito, muito, muito interessante pela praticidade e pela resposta que o paciente tem. Até porque esses implantes, quando ele é colocado na região glútea, ele é liberado diretamente na corrente sanguínea. Então, não tem como comparar a absorção dele com nenhum outro método. Oral tem a fase gástrica que atrapalha e não é bioidêntico. O transdérmico, a própria pele pode também não ter a boa absorção. Não tem. Eu fazia uso de todos esses medicamentos e tenho mudado. Às vezes a gente só não faz porque os implantes são caros realmente e as pacientes às vezes não vou preferir usar o creme, vou usar um remédio oral, tudo que não tem a mesma eficácia, mas por uma questão de custo também. E a gente não pode ir de encontro a isso, porque tem que ser de acordo com o poder aquisitivo do paciente. Mas lembrando que se você somar os medicamentos usar todo dia durante o ano, vai dar também quase o valor do implante também. Isso. Ô, doutor, e porque tem muitos casos de relatos, né, de pacientes que tomam anticoncepcional e de risco de trombose. Os implantes têm esse risco também? Não sendo claro que a gente vai indicar se a paciente está com câncer, não vai fazer o implante, se a paciente tem trombose recente ou tem trombose, a gente procura evitar. Mas quem causa mais tromboembolismo são os hormônios sintéticos. Os anticoncepcionais são mais prejudicados. Se você soubesse, o hormônio que mais prejudica a paciente é o anticoncepcional de uso oral. Até porque ele, inclusive, diminui muito, as pacientes podem perceber isso, a libido. Ele aumenta o SHBT e faz com que a libido da paciente vá para praticamente zero. E os implantes, não. Além de não afetar nisso em relação à trombose, a paciente tem uma performance, uma libido fantástica. Então, é uma melhora grande. Todas as pacientes que começam a usar implante, elas dizem que não deixam mais de usar. É o que eu ouço delas e ouço dos colegas que fazem a mesma coisa. Isso. É isso aí. Kelane perguntou se a osteopatia trata também pessoas que têm intolerância à lactose. Então, Kelane, a gente trata algumas alterações, né, dessa intolerância. Então, algumas consequências dessa intolerância. Então, geralmente é um paciente que tem alterações das vísceras do intestino, das vísceras abdominais. Mas isso é extremamente importante você trabalhar também com um nutricionista, com um nutrólogo, ver uma pessoa específica, né, para cuidar da questão da alimentação. Tem que ver a partir de quando que começou essa intolerância, qual é o alimento que você realmente sente mais. Então,
Tem muito essa questão que ter o acompanhamento de um Tem alguém te nutricionista no perguntando trauma. aqui quanto tempo dura o tratamento da osteopatia. Aí eu acho que depende da patologia, né? Normalmente a sessão é uma sessão normalmente por semana, né? A sessão dura em torno de 1 hora, mais ou menos. E o tratamento depende muito. Então, assim, às vezes tem paciente que melhora com uma sessão, com 2 sessões, tem paciente que com 4 sessões melhora. Isso depende de cada caso, depende da resposta do corpo de cada paciente, depende do meio ambiente que esse paciente está. Então, porque às vezes a gente tem pacientes que têm uma dor, mas trabalham em um determinado local, que aquele local está interferindo na dor, né? Ou então tem a paciente que tem que levou uma queda, né? Teve um trauma, e aí gerou uma alteração, vamos dizer, no punho. Eu caí apoiei a mão, estou com uma dor no punho, no cotovelo, no ombro. Então a gente manipula. É uma paciente que normalmente vai responder muito mais rápido, porque foi um trauma, né? Então, eu costumo dizer às minhas pacientes, tem paciente que tropeçou, já tá, Carol, eu acho que deu alguma coisa aqui e me ajeita. Porque sabe que quanto antes você procura o osteopata, você corrige aquilo, a resposta é mais rápido. Então, assim, eu costumo dizer que é uma média de 4 a 5 sessões. Tem pacientes que respondem antes, tem pacientes que demoram um pouquinho mais. Mas o tratamento é bem mais rápido, porque a gente procura realmente a causa, né? Então, a gente vai atuar diretamente na causa e não na consequência, que são os sintomas, que é a doença, né? Então, como a gente trabalha na causa, a resposta é mais rápida. É mais rápido. Tem uma paciente aqui que perguntou, eu acho que essa pergunta vai para nós dois. Nem os implantes, nem a osteopatia é coberta por plano de saúde. Eu estou só avisando, não é? Ela perguntou Não. aqui, eu digo, não tem pelo plano. Não tem pelo plano. Pelo menos aqui em Recife, eu desconheço alguém. Uma vez, um paciente que Não tem, não. precisava, e eu andei procurando, mas assim, realmente, e nem as minhas amigas que têm clínica que atende por plano, não atende a osteopatia por plano, é particular. E o implante também. Aqui tem uma paciente perguntando também com quantos anos podemos fazer implante. Depende do tipo do implante, mas ela pode usar esse implante desde a menarca, ou seja, a primeira menstruação, até a pós-menopausa, variando o tipo de implante. Na menarca, mais a gestrinona, no período da juventude toda, e na pós-menopausa, mais o estradiol, testosterona, podendo também associar, às vezes, a gestrinona. Depende do que a paciente... Se essa paciente pratica muito exercício, se essa paciente tem uma vida muito dinâmica, se é uma vida muito sexual ativa, você pode associar os três, o estradiol, a testosterona e a gestrinona também, entendeu? E se associar depois de tudo isso, aí vamos dar uma a osteopatia, a paciente vai do céu. Porque a gente melhora o fluxo sanguíneo, né, para essa região. Então, vai chegar melhor o hormônio, então a resposta vai ser bem melhor, né? Sem dúvida alguma. A mulher precisa saber que o hormônio em tudo é tanto que, por exemplo, muita gente confunde, por exemplo, a vitamina D com vitamina A. A vitamina D nada mais é que um hormônio. É o hormônio desse hormônio onde você adquire muito tomando sol. No sol você adquire bastante. E outra coisa, acabar com essa história que é aquela dosagem de 1.000 unidades de vitamina D por dia é suficiente. Não. Se você tiver uma deficiência de vitamina D, você é melhor fazer uso até de 7 a 10 mil unidades, às vezes, diária. Evidentemente, você faz isso durante 2, 3 meses, dosa a vitamina D, para você também não ter um excesso de vitamina D e ter algumas outras alterações. Mas é importante saber que o hormônio, a vitamina D, que é o hormônio, ele melhora praticamente umas 300 funções no organismo. Então, é importantíssimo o uso da vitamina D. E tem um trabalho aí recente, eu não sei se é tão oficial, onde diz que quem morreu de Covid estava com a vitamina D lá embaixo. Quem adoeceu estava com ela baixa. Então, se você tiver uma imunidade boa, vitamina D lá em cima, entendeu? Então você vai ter uma chance de praticamente nem adoecer, porque a sua imunidade está lá em cima. Certo. Eu acho que já está acabando o tempo da gente, então eu queria agradecer, Dr. Valdemir, ao senhor, né, pelas explicações. Então, Foi um prazer, né, fazer.
O prazer foi todo meu aqui, uma jovem osteopata, muito bonita, por sinal que a plateia aí, né? E bastante competente. Eu achei que foi muito interessante. Quando você precisar fazer nova live, faremos com o maior prazer. Eu acho que vai esclarecendo bem as pessoas, isso é muito importante. E eu acho que ninguém tem nada a perder ouvir alguma coisa que é bom para o seu organismo. Tem vários aqui, amigos nossos aqui, agradecer a presença aqui de Mário, que esteve aí, de Vanja, de Josi, de vários amigos seus aí também presentes, nos prestigiando aí com essa live, entendeu? Isso. Aqui, a gente já fez implante aí comigo também, e está muito bem, graças a Deus. Os resultados são muito bons. Praticamente toda semana a gente faz implante hormonal no consultório. E o prazer foi grande participar dessa live aqui com você, viu, Carol? Você mostrou a sua competência, mostrou aonde a osteopatia pode atuar, que até nós médicos, né, pensávamos que era só na parte óssea. A ignorância também está no médico, viu? Então é importante você esclarecer isso aí. Viu? Então, muito obrigado mesmo. Muito obrigada também, doutor Valdemir. Muito obrigada a todo mundo que estava aí. Se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, então manda para mim, inbox ou para doutor Valdemir, e a gente vai responder, certo? A todo mundo. Também seu celular, o telefone da clínica. Entendeu? Isso. No Instagram tem, né? Então, quem não me segue, começa a me seguir. Quem segue doutor Valdemir. No Instagram também tem tudo. Né? A gente responde, tem algumas dicas. Esses pacientes. E feliz daquela que tem a chance de usar os implantes e ter um osteopata como a doutora Carol. Isso. Exatamente. Então, boa noite, pessoal. E qualquer coisa a gente está à disposição. Tchau, doutor Valdemir. Boa noite. Beijo para todo mundo. Um beijo, tchau. Beijo.